Olá pessoal, hoje eu queria falar de compasso simples. Para isso eu vou falar de um conceito que é o conceito de métrica. Vocês podem ver nos últimos exercícios que eu frisei a necessidade da gente manter a pulsação. Pulsação é uma unidade de medida na música. Ela é neutra, ela não tem ênfase entre uma pulsação e outra. A gente pode bater com a mão, com o pé, a gente pode só pensar na pulsação enquanto canta ou toca uma música. E a pulsação ela não precisa estar em nenhum lugar específico na música. Não precisa ter uma bateria ou algum instrumento fazendo a pulsação, né? Ela é totalmente neutra. A métrica é um conjunto de pulsações em que a gente sente uma regularidade de apoios e não apoios entre essas pulsações. Então, sempre que a gente tem a sensação de regularidade entre apoio e não apoio entre as pulsações, a gente tem a sensação de métrica. Então, o compasso é a forma como a gente escreve na música essa regularidade métrica. Embora a escrita de compasso seja relativamente recente na história da música, ela começou a aparecer ali no Renascimento, no século XVI, e foi sistematizada da forma como a gente conhece hoje no século XVII e até no século XVIII. A métrica é algo bem mais antigo. Na verdade, a métrica está no ser humano desde a antiguidade. A gente percebe a métrica nas poesias, no canto, na dança. Em toda a dança, a gente tem uma percepção de métrica. Vamos ver como é que é isso, o que faz a métrica. Ela tem muito a ver realmente com a dança. A métrica está relacionada com a forma como a gente apoia ou não apoia os pés numa dança. A gente tem 3 tipos de métricas básicas. A primeira é a métrica binária, em que a gente tem um apoio e um não apoio. Isso acontece da seguinte forma: pam param pam parararam pam param pam parararam param pam 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 param pam parariram pam param pam parariram. O que eu estou fazendo aqui? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Eu fiz também assim: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. A métrica ternária já envolve um apoio e 2 não apoios. Normalmente a gente alterna a perna ao fazer isso. Por exemplo, param pam param pam parararam taram pam param pam parararam. O que eu estou fazendo? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, a métrica ternária. O compasso quaternário, ele tem um apoio e 3 não apoios. Na verdade, a gente pode pensar assim: um apoio, um não apoio, um meio apoio e um não apoio. Isso porque o compasso quaternário ele pode ser também pensado como se fosse um binário lento, em que as metades de tempo se transformaram em tempos. Então são esses tempos não apoiados, sendo que o terceiro é um meio apoio. Então ficaria alguma coisa assim: dois, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu falei que o quaternário é um binário lento. Se eu faço até esse ritmo de pé aqui bem rapidinho, como assim, ó.
Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Eu transformo em binário. Então vamos ver como que esses compassos simples, binário, ternário e quaternários, são escritos na música. Vou colocar aqui uma clave de sol. Em primeiro lugar, como que a gente separa os compassos? A gente separa através de uma barra que abarca aqui todo o pentagrama. Então, cada espaço desse comporta um compasso, ou seja, um agrupamento de pulsações com um apoio e um, dois ou três não apoios. A gente vê na música também duas barras assim, ó. Isso também é uma separação de compasso, mas não só de compasso. Quando o compositor quer separar uma seção da música, então vários compassos que formam uma seção da música, ele coloca duas barras. E tem também duas barras em que a segunda é mais grossinha, que a segunda é mais grossa, que é usada para finalizar a música, né? Finalizar a música ou finalizar um movimento da música. Então, são duas barras, a segunda mais grossa. Agora, como que o compasso é escrito? A gente tem a forma de escrita do compasso que parece uma fração, mas na verdade não tem nada a ver com fração. São dois números, um em cima do outro, em que o numeral de cima, no caso de compasso simples, podem ser 2, 3 ou 4. Tá? E o que a gente coloca aqui embaixo? Vocês lembram, no capítulo 5, eu falei de durações. E eu falei que as durações, elas têm um símbolo da duração para som, um símbolo da duração para silêncio, o nome da figura, nesse caso é semibreve, e um número associado a essa figura, a esse nome, que no caso da semibreve é o numeral 1. No caso da mínima, é o numeral 2. No caso da semínima, é o numeral 4. No caso da colcheia, é o numeral 8. No caso da semicolcheia, é o numeral 16. E assim por diante. Então, aqui nos compassos, eu falei que o 2, 3 ou 4 de cima é o número de pulsações do compasso. E o numeral de baixo são esses números que representam uma figura. 1 para semibreve, 2 para mínima, 4 para semínima, 8 para colcheia, e eu cheguei até o 16, né? 16 para semicolcheia, 32 para fusa e 64 para semifusa, né? Então, esse numeral aqui é que a gente coloca aqui embaixo. Então, quando eu coloco 2 por 4, eu estou dizendo que no meu compasso existem duas semínimas. Se eu coloco aqui 3 por 2, eu estou dizendo que no meu compasso tem 3 mínimas. Se eu coloco 4 por 8, eu estou dizendo que no meu compasso tem 4 colcheias. Isso nos remete a dois conceitos, que é a de unidade de tempo e unidade de compasso.
O que é a unidade de tempo? Unidade de tempo é a pulsação. Qual figura será a pulsação? E essa figura está aqui, ó. Então, no caso desse primeiro compasso aqui, 2/4, a unidade de tempo, a gente escreve assim, UT. UT igual a C mínima. Nesse caso aqui, a UT, unidade de tempo, igual a mínima. Aqui, a unidade de tempo é igual a colcheia. Tá? Então, o primeiro conceito, unidade de tempo. Qual figura é a pulsação? O segundo conceito, unidade de compasso. Unidade de compasso é qual figura vai preencher todo o compasso. Então, aqui, a gente tem o compasso binário, a gente não tem duas, e nesse caso, semínima, duas semínimas. Duas semínimas dá o quê? Uma mínima. Então, a unidade de compasso é a mínima. No compasso ternário, a unidade de compasso vai ser sempre uma figura pontuada, porque são 3, então precisa ser uma figura pontuada. Aqui, nesse caso, a mínima é a unidade de tempo. 3 mínimas a gente tem através da semibreve pontuada. Se a gente tivesse aqui, ao invés de 3/2, a gente tivesse 3/8, a gente teria 3 colcheias, ou seja, a unidade de compasso é a semínima pontuada. Unidade de compasso, semínima pontuada. Aqui, compasso quaternário. Aqui a gente tem 4 colcheias. 4 colcheias dá o quê? Dá uma mínima. Então, a unidade de compasso de 4/8 é uma mínima. Essa nomenclatura de compasso, com esses 2 números, ela fica sempre aqui, no início junto com a clave, no início do pentagrama, junto com a clave. Então, eu escrevo aqui 3/4, por exemplo. Ou 4/16, aqui a unidade de tempo seria a semicolcheia, né? Então ela fica aqui junto com a clave. Vamos ver aqui algumas músicas coral com seus compassos. Essa primeira, né, Canção dos Sinos, ela está em 3/4. Ou seja, é um compasso ternário em que a unidade de tempo é a semínima. Então, eu falei que o compasso é um conjunto de pulsações em que a gente tem apoio e não apoio. Aqui a gente tem, por exemplo, louvai a Deus, povos, louvai, Cristo nasceu, glória a Deus Pai, coros no céu cantam louvor, salve Jesus, Rei Salvador. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sempre um apoio ternário. Repare que o compasso, a nomenclatura de compasso, ela está escrito aqui, junto aqui da clave, e ela não aparece mais, porque nessa música o compasso não muda. Esse conjunto de um apoiado e não apoiados, din dom, sinos em festa, alegre tom, né? Esse conjunto de apoios e não apoios, ele é sempre igual nessa música. Então, a nomenclatura de compasso está só no início da música e não aparece mais.
tá? Agora, pode haver músicas em que a mudança de compasso, ou seja, a mudança nos apoios, nesse conjunto de pulsação apoiados e não apoiados. Por exemplo, vamos ver essa música de Stravinsky, Paternoster. Isso é bem típico de Stravinsky, uma mudança constante no compasso. Aqui ele começa com um 2/4, compasso binário, que a unidade de tempo é a semínima. E ele mantém aqui algum tempo. Então a gente canta aqui, por exemplo, soprano. Paternoster quaes in celis sancte fecetur nomento. Então, 1, 2, 1, 2. Mas aqui embaixo ele já vai mudar, porque ele vem aqui no binário. Mas agora, feat voluntas tuo. Ele teve aqui 3 tempos, um primeiro apoiado e 2 não apoiados, e depois ele voltou para o binário. Voluntas tuo. E aqui ele teve que colocar um apoio, ele escolheu na composição dele colocar um apoio para uma semínima pontuada, ou para 3 colcheias. Então ele escreveu esse compasso como 3/8. Secotenche, 1, 2, 3, 1, 2, né? Secotencelo. Então, aqui, como que ficou? Feat voluntas tuo, secotencelo et in terra. Né? Ele altera, sempre que ele altera o apoio, ele altera o compasso. A gente tem também mais 2 nomenclaturas de compasso, que eu não falei antes, que é essa do C. Esse C, ele significa o 4/4. E eu vou explicar por quê. Aqui, 4/4. Aqui o contralto. Magno mistério et admirabile 3/4. Então ele é 4/4, mas escreve-se como um C, e eu vou explicar por quê. Uma outra denominação é essa nessa música, em que também tem um C, mas o C está cortado. Essa denominação chama ala breve. Se o C é um 4/4, esse C cortado é um 2/2, ou seja, ala breve. O 4/4 foi abreviado em binário. Juntou-se 2 tempos e 2 tempos. Né? Aqui. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her care. Então, 1, 2, 1, 2. Então, a unidade de tempo aqui é a mínima. Se o C é 4/4, o C cortado é o 2/2. E eu vou explicar aqui por quê. Então, por que existe o C para o compasso quaternário? Lá na Renascença, a gente tinha tempos perfeitos que eram indicados com um círculo. E os tempos perfeitos eram sempre os tempos em 3, o conjunto de 3 tempos. Tá? 3 ou múltiplos de 3, mas 3 tempos
era perfeito. E o 2, 2 múltiplos de 2, metade de 2, era o imperfeito. E o imperfeito era desenhado com um meio círculo. Então, na verdade, o C não é exatamente o C, vem do meio círculo. Já no barroco, esse C foi usado para indicar o quaternário, que é um múltiplo de 2, né? E quando eles queriam fazer o quaternário mais alla breve, o quaternário não como quaternário, mas como binário, né? Não como 4x4, mas como 2x2, agrupando 2 a 2, eles cortavam o C. Então, o C é o 4x4, o C é o 4x4 e o C cortado, o 2x2, alla breve. Para vocês que cantam em coral, é sempre importante perceber como que o regente indica o compasso com seus gestos. Existe um padrão, é claro que o regente pode alterar alguma coisa ali, mas existe um padrão que é o seguinte: binário, 1, 2, 1, 2, 1, 2. O ternário, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E o quaternário, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Como eu falei, é claro que o regente pode fazer outras coisas, ele pode estar fazendo um crescendo, um decrescendo, então ele faz 1, 1, tá? Ele pode fazer várias outras coisas, mas em algum momento, certamente, ele vai bater o apoio, sempre aqui embaixo, um apoio aqui embaixo, e aí ele pode fazer outras coisas, mas em algum momento ele vai voltar no apoio, no início de algum compasso aí para frente. Se vocês chegaram até aqui, gostaram do vídeo, deem um like e inscrevam-se no canal. Eu estou sempre postando novas aulas e muitos exercícios. Então, para quem está estudando teoria musical, esse é o canal ideal. Um abraço!